Javier Milei é o primeiro economista libertário e está chamando bastante atenção para essa nova terminologia que as pessoas tentam entender. A esquerda já coloca como extrema-direita, tentando resumir essa identidade do anarcocapitalismo, mas a gente também identifica alguns probleminhas, que seria um racha entre direita, libertários, tem em comum, tem divergências. Vamos entender um pouquinho melhor, que eu acho que é um tema muito bacana. É importante para a gente trazer aqui para ter esse debate e, se tiver alguma dúvida também, a gente começa a levantar sobre esses detalhes. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, eu quero só trazer aqui rapidamente, foi uma notícia aqui da BBC News, né? Milei, o economista libertário que convenceu os argentinos a dinamitar o sistema. Em resumo, o Milei ele está reduzindo o tamanho do Estado. Está com uma agenda realmente descentralizadora, desregulamentadora, privatizando várias empresas que eram estatais. E olha só, está resolvendo o problema. Então ele conseguiu entender que menos Estado consegue trazer mais prosperidade para o povo, para a nação. Porque, em última análise, eles identificam essa questão do Estado como um parasita, que ele não resolve nenhum problema e acaba sugando recursos da sociedade. E o mais curioso disso é porque muitas pessoas, eles também entendem dessa forma, mesmo sem conhecer sobre esse aspecto de libertarianismo, redução do Estado, toda essa teoria, o pessoal assim, mesmo sem conhecer, sem ter acesso a essas informações, a essa teoria, entendem que o Estado grande, o Estado crescendo, ele vai gerar muitos impostos sem ter uma contrapartida, sem resolver problema nenhum, sem prestar nenhum serviço a mais para o povo. Vide governo Lula, que aumentou muito a carga tributária do brasileiro, mas não entregando serviços cada vez piores, né? Não tá igual, tá piorando, aumentando a inflação e acaba aumentando muitos dos problemas da sociedade, incluindo a pobreza e a miséria. E aí entra esses pontos de discussão. Mas eu quero trazer uma divergência que eu acho muito importante a gente colocar aqui. Porque se a gente for resumir o que seria a esquerda e a direita, ela fala sobre Estado mínimo. Tem alguns pontos de concordância com o conservadorismo, que é a pauta de costumes, de valores, que é importante também, mas em essência, quem é de direita quer redução do Estado, né? Quer diminuir o peso do Estado ali, atrapalhando as relações entre as pessoas, atrapalhando o comércio, atrapalhando a indústria. Agora, o pessoal da esquerda, eles querem o quê? Querem mais Estado, com aquela ideia ilusória de que o Estado resolve os problemas. Só que a saúde que eles dizem que é gratuita é cara pra caramba. A maior parte do dinheiro fica no topo da hierarquia e o pouquinho que sobra que vai pra o front de verdade. Mesma coisa, o MEC é uma fábrica de licitações, só pra isso que serve, que o dinheiro mesmo não vai pra onde precisa, de fato. A gente vê que um aluno na escola pública, ele custa cerca de 3 vezes mais do que ele custaria se ele tivesse matriculado numa escola particular. E o que é o projeto do Milei sobre essa questão do MEC lá na Argentina? Pagar um voucher. Se aquela família, ao invés de não ser assistida por uma escola pública, privatiza o MEC, só que a família vai receber um voucher que aí o pai vai poder pagar e escolher em qual escola ele quer matricular o filho. Isso é bom para a população e ainda vai sobrar dinheiro. Só que por que os políticos não querem isso? Porque existe muito favorecimento, ministério, secretarias, indicação de vários cargos. Então existe todo um ecossistema aí que consome muitos recursos e não resolve problema nenhum. Agora, qual que é o ponto que eu quero levantar aqui sobre o racha da direita e os libertários? Tem um palestrante que fala muito sobre essas ideias, sobre liberdade, redução do Estado, que se chama Rafael Lima. Eu concordo com muitas das ideias dele, mas ele tá vindo com uma pegada de ser contra a direita. Ele tem assim um viés. É claro, parece que ele já entendeu que o caminho é estar junto com a direita e a gente abraçar aquilo que tem em comum, né? Existem as divergências? Existem divergências. Mas ele fica naquela assim, não adianta fazer isso. Bolsonaro está na pauta de valores, de anistia. Isso aí tá errado, ele não tinha que estar assim. Primeiro, eu peço muita calma para o pessoal que concorda com essas ideias, que se considera um libertário, que quer realmente reduzir o tamanho do Estado. A gente primeiro tem que entender que política é a arte do possível. Sem sombra de dúvidas, Bolsonaro foi o melhor presidente que já governou esse país. Quem discorda disso é só o pessoal da esquerda, porque eles querem o Estado máximo. Agora, o cara que reduz impostos, o cara que
diminuiu o tamanho do Estado, reduziu o número de cargos ocupados nas estatais, tanto que elas deram lucro, não por conta de uma magia, uma mega administração, não, só cortando aquele monte de cupincha, aquele monte de encostado político que existia, já foi suficiente para poder as estatais começarem a dar lucro. E aí você chegar assim, não, mas é cheio de problemas, o cara fala isso, fala aquilo, tá, ok. Tem os pontos negativos, tem muitos pontos para serem melhorados, tem, mas é o melhor que a gente possui hoje. E existe outro libertário também, que ele tem um canal chamado Uncapsule, e ele atende pelo pseudônimo de Peter Turgunia. Ele fala bastante sobre libertarianismo, também tem as suas críticas ao governo e tudo, mas ele realmente percebeu a importância de aliar. Eu acredito que vai chegar um ponto que quando a janela de Overton começar a mudar, o que é o centro-esquerda hoje vai se colocar, mesmo que não seja intencional, eles vão se colocar na posição da esquerda, porque essa esquerda extremada, muito ideológica, ela tá perdendo espaço a cada dia. Ela vai deixar de existir. Então o pessoal que é centro-esquerda, centro-direita, aquele centrão ali, o pessoal fisiológico, só que eles são a favor do sistema. Então o que vai permanecer é o pessoal pró-sistema. Então eles vão englobar esse pessoal mais radical aí, com todas essas pautas e ideologias, mas vai se unir todo mundo que é a favor do sistema. E aí vai ter essa luta do pessoal contra o sistema. E é claro que vamos ter aqueles que querem zerar, o Estado deveria deixar de existir, e aquele pessoal que tem aquelas pautas ainda não, porque o Estado precisa fomentar e tudo. Então vão ter diferentes níveis de direita. E eu acredito que sim, vai chegar um momento em que a própria direita vai aglutinar todo esse pessoal. Pessoal que também fala sobre libertarianismo, que fala sobre essas ideias de finalização de Estado. Tem aqueles que vão discordar, sendo a direita, e tem o pessoal da direita que também vai concordar com essas ideias. Então é importante a gente entender sobre isso. Então eu gostaria de colocar esses pontos aqui, aproveitando a oportunidade e falando sobre essas ideias. Da mesma forma, o Rafael Lima, eu acho o cara muito bacana, tem muitas ideias interessantes, não concordo com tudo, mas essa dele ser tão assim, imbatível, nossa, o cara tá errando e tudo. O cara chegou onde chegou hoje, o Bolsonaro chegou aonde chegou hoje, é dessa forma. É com esse público, com o povo, tratando, falando com esse pessoal. Então é importante ele manter a base. Eu concordo, a pauta de economia é importante sim, a economia é importante sim. Agora, é que nem o pessoal fala, não, mas o erro do Bolsonaro é falar demais, ele dá com aquele jeitão. O que ele ganhou as massas foi falando a voz do povo, foi falando dessa forma. Então, não, deixava de ser, de falar desse jeito e começasse a falar mais pomposo e tudo bonitinho, igual um Fernando Henrique da vida. Ele não ia ter público da forma como ele tem hoje. Então, a gente tem que parar de ficar pegando por picuinhas, por coisas pequenas demais. E começar a identificar o que pode fazer a diferença de fato. Porque Bolsonaro, ele realmente ele precisa continuar condensando essas massas. E é importante, se para ele enxerga isso, às vezes ele tem uma visão lá que nem eu, nem você vai estar enxergando os detalhes ali para ele tomar as determinadas decisões que ele toma hoje. Então isso eu acho importante. É claro, então você vai passar pano para tudo? Não, claro que não. A gente é livre para pensar e precisamos desenvolver as ideias, precisamos ser autocríticos e também saber criticar de forma construtiva o que precisa ser melhorado, não é verdade? Então essa é só uma visão que eu tenho. Pode ser que eu esteja errado também, mas eu acredito que o caminho é dessa junção aí de direita e libertários. Tanto que a própria esquerda já tá até com medo dessa nova direita que tá surgindo aí, essa direita dos libertários. Certinho? Bom, se você concorda, tem uma opinião diferente ou gostaria de deixar algum comentário, pode tecer aqui no campo dos comentários também. Se você gostou, curta, compartilhe e se não é inscrito, se inscreva no canal também. Eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima.